Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos continuar, né, os nossos estudos sobre a Revolução Russa, tá, gente? Então, no último vídeo que eu passei, eu cheguei até a primeira revolução, né, de fevereiro de 1917, lembrando que havia um atraso, né, aí do calendário russo com relação ao calendário ocidental, tá? Eles usavam ainda o calendário juliano, que tinha um atraso de alguns dias aí, tá? Então, na verdade, quando você fala de revolução em fevereiro de 1917, na verdade já estava ocorrendo em março, né, se você utilizar o calendário que nós usamos até hoje, que é o calendário gregoriano, tá bom? Beleza? Então esse é o que a gente tem que começar. Então, eu esqueci de falar no último vídeo, tá? A respeito dos grupos políticos que disputavam o poder, né? Na época da Revolução, ok? Então, tinha um grupo político dos cadetes que defendiam o parlamentarismo e tinha um grupo do social, né? Socialistas revolucionários também, tá? Que era basicamente os anarquistas, né? Que é um outro grupo, né? Que depois, né, essa corrente do anarquismo existe até hoje, né, digamos que é uma corrente minoritária, né, que eles defendem a ausência do Estado, né, a anarquia seria a ausência do Estado. Então, é uma outra corrente revolucionária, na minha opinião, até mais à esquerda, né, do que os movimentos socialistas, tá? Tá bom? Então, a gente tem vários exemplos, né, de intelectuais anarquistas, um deles é o Bakunin, né, um deles, tá? Se vocês por acaso se interessarem em estudar a obra do Bakunin, tá bom? Tem outros, tá? Mas o que eu lembro agora é o Bakunin, tá? Ok, gente? Aqui no Brasil, nós tivemos, né, como, digamos assim, entusiasta, né, do anarquismo, né, o cantor e compositor Raul Seixas, né? Aquela ideia da sociedade alternativa era nada mais, nada menos do que também, né, influenciado pelas ideias do anarquismo, ok? Tá bom? Mas voltamos aqui ao assunto que é a Revolução Russa. Então, gente, ó, além dos anarquistas e dos cadetes, né, que defendiam o parlamentarismo, nós já falamos a respeito dos dois grupos principais, né, que foram os que acabaram, né, disputando ali o poder, né, a partir da Revolução de Fevereiro de 1917, que foi o grupo que era antes chamado de Partido Operário Social Democrata, tá, que se dividiu em dois grupos, que era o grupo dos bolcheviques, que em russo significava maioria, e o grupo dos mencheviques, que significa minoria, tá bom? Então, o grupo menchevique defendia uma ideia de uma social-democracia, então a união dos operários com os burgueses, tá? Que nada mais é parecido do que a nossa democracia, né, atual, tá? No mundo inteiro, isso de modo geral, tá? Que é o pensamento dos mencheviques. Nos mencheviques, a gente pouco fala, né, a respeito dos intelectuais mencheviques, mas eu andei pesquisando, nós tínhamos o George Plekhanov, tá bom? Que pouco é citado, né, na história, nos livros didáticos, né, na história de modo geral. E o outro, que foi o Martov, tá? O Martov, que foi o outro, para dizer assim, a liderança, né, dos mencheviques, tá bom? O outro foi o Martov. Então, Plekhanov e o Martov, tá? Eles eram lideranças dos mencheviques, que a gente fala, né? Que é aquele grupo minoritário na Revolução, tá, gente? Sempre lembrando que as ideias deles eram, vamos dizer assim, mais realistas, né? Se a gente for parar a pensar, fizer digamos assim, um revisionismo, né? Mas historicamente falando, não é possível, porque ninguém vai voltar no tempo, né? E falar para os bolcheviques que aquilo ali não daria certo, porque eles eram a maioria e eles triunfaram na Revolução, né? O que veio depois aí já é outra conversa, né? Tá bom? Então esses eram os grupos que disputavam poder na Revolução a partir de fevereiro, né, de 1917, março, se você usar o calendário ocidental, tá bom? Então, ó, os bolcheviques, sempre bom lembrar, eles defendiam a ditadura do proletariado, né? Então, partido único. E aí é um prenúncio do que viria a ocorrer depois, né? Então não haveria oposição, eles não dariam espaço para a oposição, tá? Ditadura. Ó a palavra, ditadura do proletariado, do povo, né? Seria dos operários, tá? Tá bom? E os mencheviques, a questão da aliança com a burguesia, como eu já falei para vocês.
ok? Então, gente, aí essa revolução de fevereiro de 1917, segundo o calendário russo, ela não tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, né? E eu falei para vocês que a Rússia estava sendo esmagada pela Alemanha, tá? Então, isso foi um dos descontentamentos que fez com que o povo se voltasse contra eles, né? Contra o pessoal menchevique, contra o Alexander Kerensky, né? Que foi o primeiro-ministro durante esse período aí. E aí, os bolcheviques esperavam uma oportunidade, né? Tá bom? E o que aconteceu? Também a questão das revoltas, teve uma tentativa de golpe, né? De um general. E o Kerensky, ele não tinha força para enfrentar essa tentativa de golpe. Então ele apelou para quem? Para os bolcheviques, né? Então foi mostrando que ele era fraco, né? E os bolcheviques aproveitaram a oportunidade, né, que surgiu lá por volta de outubro de 1917, lembrando que é o calendário russo, né, seria novembro, tá? No nosso calendário. E meio que deram um golpe ali, né, um putsch, né, como os opositores, né, do comunismo falam, né? Um golpe e tomaram o palácio, né, cercaram. Foi só uma questão de apontar fuzil aqui e ali, né? A ponto do Kerensky ter que fugir, né? Fugia ou morria, tá bom? Desistir do trono, tá? Do poder, tá? E aí quem assume no lugar? Os bolcheviques, com a liderança do Lenin, né? Eu já falei para vocês, o Lenin era o grande líder da Revolução Russa, né? Foi o grande líder da Revolução Russa, isso aí é um fato, né? Não tem o que você falar, né? É o grande líder da Revolução Russa. Vamos pegar aqui uma imagem do Lenin para vocês verem, né? O Lenin discursando em cima de um caminhão, né? Aquela cena típica, né, do comunismo. Engraçado que tem político hoje em dia, né, que não é de esquerda, né, que repete, né, a cena do Lenin, tá bom? Que essa imagem aqui, tá, gente? Tá bom? É sempre bom lembrar, porque eu tenho que apontar aqui, ó, esse cara aqui, tá? Tá bom? De paletó aí. Então esse é o Lenin, tá bom? Tá? Então, continuando o que eu tava falando para vocês, né? Então, o Lenin, né, ele foi o grande líder da Revolução Russa, né? Isso aí é um fato, a gente não tem como esconder isso, né? Essa liderança dele. E aí o que ocorreu? Teve a Guerra Civil, né? Essa Guerra Civil morreram milhares de pessoas, né? Tem algumas histórias tenebrosas, né? Que muita gente passou fome, né? Tem uma história assim que se conta, né? Do canibalismo, né? E aí quem não gostava do comunismo, do socialismo, começou a dizer que os socialistas, né, os comunistas seriam canibais, né? Que houve casos, inclusive, de mães que na hora da fome devoraram os próprios bebês, né? Você vê o nível de atrocidade que foi essa guerra civil. Na guerra civil, quem disputou essa guerra civil? Os brancos seriam quem? Os exércitos que defendiam a volta do czar, né? Os que eram contra, na verdade, contra os bolcheviques, tá? Incluindo a força de nações estrangeiras, Inglaterra, França, né? Estados Unidos, enfim. Tá? E o outro lado, os vermelhos, né? Que era o Exército Vermelho, liderado pelo Leon Trotsky, tá? Por incrível que pareça, durante essa guerra civil, mesmo com todos tudo contra, né? Digamos assim, né? Os bolcheviques venceram, tá? O sacrifício foi do povo, óbvio, né? O Lenin tomou um tiro, ele se recuperou do tiro, mas não foi uma recuperação plena, né? Durante os anos seguintes, ele ficava doente, né, de vez em quando, que foi o que acabou levando ele à morte posteriormente, tá bom? Certo? Então, aí, depois da Guerra Civil, começa, digamos assim, né, realmente, né, a gente vai dizer que realmente as coisas vão começar a mudar, né, na Rússia, né? A gente vai dizer que começaram a mudar as coisas na Rússia, eles têm que governar, né? E aí tem a chamada NEP, né, que seria a Nova Política Econômica, é uma sigla russa, né, por isso que é o contrário, né? A NEP, e incentivou a reforma agrária, né, a tomada das fábricas, dos bancos, né? Tudo foi estatizado, tá bom? E a questão da agricultura familiar foi mantida porque o Lenin percebeu que se ele não fizesse isso, ele não teria apoio do camponês, né? Que era a maioria da população, tá? Então vocês devem lembrar do símbolo do comunismo, é uma foice e o martelo, né? A foice representa os trabalhadores do campo e o martelo representa os trabalhadores da indústria,
tá? Então tem um sentido nisso, né? E aí se forma a partir de 1922 a chamada União Soviética, que é um país que durou até 1989 aproximadamente, né, quando houve o último secretário-geral do partido, né, comunista, que foi o Mikhail Gorbachev, né, que é um assunto mais para frente para a gente ver, tá bom? Quando foi? Aí teve 2 anos aí, né, a nova política econômica, a União Soviética se formando, né, se estabelecendo como um país forte e tal, né, precisou se fortalecer, tá? E aí 2 anos depois, tá, desse ocorrido, da Guerra Civil, né, no período da Guerra Civil, 2 anos depois da formação da União Soviética, né, enfim. Aí o que ocorreu? O Lenin morreu, né? E eles não esperavam a morte do Lenin, né? O Lenin ele era um grande líder, como eu falei para vocês, né? E quando um líder morre, da magnitude do Lenin, os caras ficaram um pouco perdidos, né? Digamos assim. Eu acho que é um pouco perdido, né? Qualquer um ficaria meio perdido, porque ele foi o grande líder da Revolução, né? Era o cara carismático, era o cara do discurso, né? Ele era um grande orador. Ele, embora ele tivesse, né, posições extremas, né? Nós sabemos que eles eram radicais, né? Mas ele era o grande líder. Então, o que ocorreu? Teve uma disputa, né? Para ver quem seria o novo líder dos comunistas, né? E aí de um lado ficou o Stalin, né? O Stalin, que era o secretário se fosse das nacionalidades, né? Porque tinham várias nacionalidades fora os russos, né? Nas nacionalidades estrangeiras dentro do território do Império Russo antigo, né? Que agora seria a União Soviética. E o Trotsky, né? Que foi o grande líder na parte militar, né? Dessa revolução. O grande líder do Exército Vermelho, o grande general do Exército Vermelho, digamos assim, né? O Trotsky. O Trotsky versus Stalin, né? O Stalin era o cara do povo, né? Eu acho que foi isso que pesou. E o Trotsky era um intelectual, tá bom? Eu acho que é uma questão de personalidade. O Stalin acabou conseguindo, né? Aí teve uma eleição e aí o Stalin acabou vencendo. E quando o Stalin assume, né? A gente fala já uma outra parte, né? Porque praticamente a revolução acabou, né? Porque quando o Stalin assume, o que ele faz? Ele ele fecha a União Soviética, né? Nos chamados planos quinquenais, né? Que é um assunto que a gente vai ver depois num outro vídeo, né? A cada 5 anos eles trabalhavam uma determinada atividade econômica, por exemplo, indústria pesada, agricultura, né? Os planos quinquenais aí. Tá? Mas também começa a questão da perseguição aos opositores, né? Então, o Stalin, a meu ver, ele foi um homem extremamente cruel, tá? E paranoico, e ele governou durante 30 anos, né? Ele passa aquele período da Segunda Guerra Mundial, né? Como grande líder da União Soviética, eles vencem a guerra, né? Um outro assunto, né? Os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, sem dúvida alguma, foram a União Soviética junto com os Estados Unidos, né? Enfim, e tanto que se tornam as superpotências pós-guerra, né? E o líder da União Soviética, durante todo o período da guerra, foi o Stalin. Cometeu erros, né? Mas ele ganhou mais moral ainda, né? Mas ele, durante a guerra, ele massacrou opositores, perseguiu minorias, né? Tanto quanto o Hitler fazia na Alemanha, quanto o Mussolini fazia na Itália, né? Tá? Eu comparo o Stalin com o Hitler, com o Mussolini. Não é um homem bom, né? É um paranoico, tá? Enfim, tem gente que diz que ele estragou, né, o comunismo. Eu não sei, né? Porque a gente está falando, trabalhando com uma ideia e se tivesse sido Trotsky, né, o líder? Não sei, tá? Eu sei que dentro das ideias do Trotsky, ele pensava numa revolução permanente, internacional, que era uma ideia do Lenin, tá? Agora, se isso seria possível fazer com que os outros países da Europa se tornassem comunistas, aí já é uma outra conversa, né? Aí não passou da teoria, tá bom? Porque eles não deu tempo, né, de se aplicar isso, até mesmo porque o Stalin assumiu e não o Trotsky, o Lenin morreu, nós sabemos, né? Tá bom? Então a gente fala do stalinismo, né? Um governo ditatorial que se instala, né, a partir do pior ainda do que o do Lenin, né?
totalitário, né, porque eles controlavam os pensamentos da população, assim como acontecia no nazismo. Tem um filme chamado Tempo de Guerra, né, se vocês procurarem esse filme, é um filme adulto, obviamente, né, não é para criança, em que fala, né, como se fosse uma alegoria, né, do comunismo e do nazismo, né, que eles comparam assim, né, o comunismo do Stalin e o nazismo da Alemanha, né, que tinha muitas coisas em comum, tá? Tem uma intelectual chamada Hannah Arendt, né, que ela tem um livro, né, a respeito, agora eu não me recordo do livro, agora me fugiu o nome do livro. Hannah Arendt, que fala do totalitarismo, né, na obra dela, e a gente vê semelhança sim entre o comunismo soviético do Stalin e do nazismo da Alemanha também, tá bom? Tá? Deixa eu ver uma imagem aqui do Stalin, né? O Stalin, ele era chamado, né? Na verdade, o Stalin, ele não tinha esse nome, tá, gente? Era um nome até difícil de se falar, né? Mas o Stalin, ele era um homem pequenininho, né? E ele exaltou a figura dele, assim como Napoleão era pequenininho, né, também, como um homem alto nas imagens, né, que ele aparecia, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. É esse pequenininho aqui, ó, esse homem, né? Aqui não dá pra ver que ele é pequeno, né? É esse de bigodinho aqui, que parece Super Mario Bros, né? Então esse era o todo-poderoso Stalin, tá, gente? Tá bom? Esse homem aqui foi que governou durante 30 anos a União Soviética, tá? No período mais, vamos dizer assim, complicado da história deles, né? E massacrou, perseguiu opositores, né? Mas também foi o cara que, vamos dizer assim, foi o líder, né, da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então tem esse lado também, né, que ele foi um grande líder e a União Soviética venceu os nazistas, né? Que depois a gente vai ver a respeito disso, né? Quando a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial, tá? Em outro vídeo, em outra situação, ok? Tá? Então é isso. Então basicamente houve a revolução, né? Uma primeira revolução para a gente concluir, né? Uma primeira revolução que foi a de fevereiro de 1917, março pelo nosso calendário, que foi a revolução dos mencheviques, né? Do Alexander Kerensky como líder, e depois teve a revolução de outubro de 1917, seria novembro de 1917 para o nosso calendário, que colocou no poder os bolcheviques como liderança o Lenin, tá bom? E aí o Lenin morre 5 anos depois, né? 7 anos depois da revolução, tá? E aí assume no lugar dele o Stalin, e aí se inicia o governo ditatorial do Stalin, né? O chamado stalinismo, que vai de 1924 até 1953. Ele morreu de velhice, né? Morreu de velhice o cara, tá bom? Ninguém conseguiu chegar perto dele, né? Porque ele tinha todo um sistema ali de proteção, né? Que fazia com que ele ficasse meio que isolado, né? Tá bom? Não é mesmo por causa da paranoia dele, do Stalin como governante, tá? Ok, gente? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Compartilhe o vídeo, dá um like pro professor, se inscreve no canal, dá uma força pro professor para que o professor continue animado a gravar vídeos de história, né? Tá bom? E se cuidem, a pandemia ainda não acabou, é sempre bom lembrar isso, que tem gente que tá achando que acabou. Graças a Deus, a semana eu me vacinei na semana passada, né? A primeira dose, estou muito contente. Espero que chegue a vez de vocês também, tá? Logo, logo, e quando chegar a vez de vocês, se vacinem. Não sejam idiotas, né? A vacina serve para proteger a gente e não para prejudicar, ok? Então até a próxima, se Deus quiser.